Então, é do portal da UBMEP. Seja um arco alfa do círculo trigonométrico, tal que seno de alfa menor que zero e tangente de alfa maior que zero. Então, alfa pertence a qual quadrante? Então, aqui eu tenho o seno de os sinais do seno e os sinais da tangente. Então, aqui no terceiro quadrante, eu tenho que o seno é negativo. E eu tenho que no terceiro quadrante, eu tenho a tangente positiva. Então, a resposta seria a letra C, terceiro quadrante. Eu tenho que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá? Então, é sempre no sentido anti-horário, tá? Não vamos mudar o sentido, não vamos mudar o sentido. Então, os quadrantes sempre é assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. 3. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro na origem 0 e raio 1. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, sabe-se que sua abscissa é o cosseno do ângulo AOP e sua ordenada é o seno AOP, contado no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, então, eu vou partir do ponto A, e vou seguir aqui neste sentido. Sentido anti-horário, então, é assim, certo? Então, ele está pedindo os valores do cosseno e do seno de 90 graus. Então, resolução. Nós temos aqui que o cosseno, ele vale 1 nesta posição aqui no eixo X. E o seno, ele nessa posição, ele é 0. Então, aqui, quando eu chego aqui no 90 graus, eu tenho que o cosseno é 0. E eu tenho que o seno é 1. Então, 0 e 1 aqui. Então, aqui, quando eu chego em 180 graus, eu tenho que o cosseno vale menos 1. Então, aqui, ó, o seno é 0. Quando eu chego em 270 graus, eu tenho que o cosseno é 0. Primeiro eu coloco x, viu, pessoal? Depois o y. E o seno é menos 1. Então, aqui, quando eu chego aqui, completo a volta, eu tenho que o cosseno vale 1. Então, 360 graus, o cosseno vale 1. E eu tenho que o seno é 0 também. Então, quando eu parto da origem, o cosseno da origem aqui do A, onde partem os arcos, eu tenho que o cosseno é 1 e o seno é 0. E quando eu completo também 360 graus, eu tenho também que o cosseno é 1 e o seno é 0. Então, nós vimos aqui, ó, que o cosseno de 90 graus, ele vale 0. E o seno de 90 graus, ele vale 1. 6. Determine o sinal de P, que é definido pelo seguinte produto. Então, aqui nós temos o produto de seno de 47 vezes o cosseno de 165 vezes o seno de 193 vezes a tangente de 284. Seno de 47. 47 está no primeiro quadrante.
Primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, vamos colocar mais aqui. Cosseno de 165. 165 está no segundo quadrante, mais ou menos aqui. O cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, negativo aqui. Seno de 193. 190, se aqui é 180, ó, 193 aqui. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, negativo aqui. Tangente de 284. Aqui, ó, é 270. 284 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Então, nós temos 3 menos. Quando eu tenho número ímpar de menos, né? No caso 3 é ímpar. Então, resultado negativo. Ou você faz menos com menos, mais com menos, menos. Então, o sinal do P aqui no caso é negativo. 8. Considere as seguintes afirmativas, classificando-as em verdadeiras ou falsas. Eu fiz aqui a letra A e a letra A e a letra D. Então aqui eu tenho um ângulo, eu tenho o cosseno de 5 graus e o cosseno de 74 graus. Será que o cosseno de 5 graus é menor que o cosseno de 74? Então, nós temos que o eixo X é o eixo dos cossenos. Então, nós vamos lá. 5 graus, eu vou traçar uma perpendicular ao eixo X, que é o eixo dos cossenos. Então, o meu cosseno vai estar bem aqui próximo a 1, porque o círculo trigonométrico, ele varia de 1 menos 1. Então, é 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Então, aqui eu tenho o meu cosseno próximo de 1, certo? Então, aqui eu vou ver o cosseno de 74 graus. Se eu traçar, vamos supor que os 74 graus aqui, 74 graus, eu traço uma perpendicular em relação ao eixo X. Por que em relação ao eixo X? Porque o eixo X está os cossenos. Então, nós vimos que o cosseno de 74 graus está menos que meio, né? Meio aqui. Então, 74 graus fica antes. Falso aqui. Agora vamos ver a letra D. 285 graus. Agora vamos ver o seno. O seno, lembrando que o seno é no eixo Y. Então, seno de 285 graus, nós vamos traçar uma perpendicular ao eixo Y. 285 graus, nós marcamos o ângulo depois do ângulo de 270 graus, né? Então, nós traçamos aqui uma reta perpendicular ao eixo Y. Depois vem 349 graus. 349 graus, marcamos antes do ângulo de 360 graus, né? Que é a volta completa. Então, 349 graus mais ou menos aqui. E nós traçamos uma perpendicular ao eixo Y, que agora é seno. Então, nós vimos que o seno fica aqui, ó, né? Na reta no eixo dos senos. E 285 fica bem próximo de 1. Então, aqui seno de 285 graus é menor que seno de 349. O seno de 285, nós estamos tratando de negativo, tá? Nós estamos aqui para baixo do zero é negativo. Então,
o seno de 285 está mais distante do zero que o seno de 349. Portanto, seno de 285, realmente, ele é menor que o seno de 349. Então, a verdade aqui.